Qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Para quem está chegando agora, convido aí a conhecer o canal, se inscrever, curtir os vídeos aí e ajudar a gente a fazer o canal crescer. Bom, hoje vamos falar aí de O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro de Douglas Adams. É um livro muito divertido, na verdade é um livro cômico, Um livro que fala um pouquinho sobre o cotidiano dentro de uma ficção científica. Parece até meio engraçado, mas quem lê o livro, quem lê e começa a entender aí como é que a história funciona, percebe que tem muito aí, tem muitas piadas, muitas sátiras, muitas ligações com o dia a dia das pessoas, como as pessoas vivem, como é que elas se comportam aí no dia a dia. Então, um livro muito legal, um livro que eu curti ler toda a série, uma série com vários livros, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês aí algumas curiosidades do livro, Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, porque tem várias resenhas desse livro aí na internet, no YouTube, em vários canais. Então eu trouxe aqui um pouquinho diferente, eu trouxe aqui algumas curiosidades do livro para a gente poder saber mais sobre como que essa história influenciou na vida das pessoas e como é que essa história realmente foi até criada aí pelo autor Douglas Adams. A primeira curiosidade aí é que esse livro nasceu de um programa de rádio. Douglas Adams era um radialista, e ele fazia um programa que tinha muito sucesso, era um programa semanal, e as pessoas fizeram o quê? Fizeram alguns incentivos, começaram aí a fazer vários pedidos que ele transformasse, aquelas histórias que ele encontrava naquele programa de rádio semanal em um livro, em livros, E ele, depois de algum tempo, atendeu a esse pedido e aí o Guia do Mochileiro das Galáxias se tornou um livro que pôde ser lido aí por muitas pessoas. Esse livro, uma segunda curiosidade, esse livro veio de um dia em que o Douglas Adams estava andando pela Áustria lá, bebeu um pouquinho demais, ficou um pouquinho embriagado, começou a tirar um sono e uma soneca, no meio da sua embriaguez e sonhou com esse livro, Ele estava meio que num estado meio depressivo, sonhou um pouco com uma história aí que tinha personagens diferentes, inclusive tem dentro desse personagem um robô, que é o Marvin, que é um robô depressivo, que é uma coisa muito engraçada, como é que um robô pode ser depressivo, é um dos pontos que traz esse bom humor do Douglas Adams, além de outros personagens, é um personagem talvez o mais curioso aí da história. Uma terceira curiosidade é que depois que esse livro foi publicado, ele vendeu cerca de 250 mil cópias em 3 meses, quer dizer, foi um tremendo sucesso, um estouro. O livro saiu muito bem, tanto é que o Douglas Adams pensava em fazer uma trilogia, e aí a partir desse livro ter saído tão bem, ele pensou em aumentar o número de livros e se transformou em 5 livros. E aí ele fala que é uma trilogia de 5, mais uma vez usando um pouco do bom humor dele aí, então ele passou a ter essa ideia de escrever os 5 livros. Uma quarta curiosidade é que o projeto cinematográfico desse livro, a ideia de fazer um filme sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, ficou 20 anos sendo debatido entre Douglas Adams e alguns estúdios aí, até que depois de algum tempo eles decidiram seguir e ele começou a escrever esse roteiro, durante esses 20 anos ele escreveu esse roteiro, e aí em cerca de 1982, quando o filme ia ser filmado, ele teve que ser pausado mesmo nessa época, aí o estúdio preferiu dar prioridade a um outro filme, que foi Os Caça-Fantasmas, que também foi um grande sucesso em 1984 e estava em todos os cinemas aí no mundo inteiro, foi uma revolução, uma história totalmente inovadora, mas acabou sendo priorizado no lugar do livro do Douglas Adams, do filme do Douglas Adams. Uma quinta curiosidade é que uma coisa meio triste, mas esse autor morreu cedo, ele morreu aos 49 anos, estava fazendo exercício físico e acabou tendo um infarto. Isso foi mais ou menos em 2001, foi no ano de 2001. E aí, com a questão da morte dele, ele já estava trabalhando nesse roteiro, o roteiro estava praticamente pronto e ele foi utilizado para fazer o filme posteriormente, esse filme que não foi filmado em 1982. Uma outra coisa que aconteceu, um dia antes da morte dele, ele foi homenageado, um instituto que monitora aí, questões espaciais, transformou, nomeou um asteroide com o nome do Arthur Dent, que é o personagem principal do livro dele,
Então ele recebeu esse presente um dia antes da morte, foi uma coisa que acabou deixando ele feliz, mas realmente, infelizmente, ele morreu logo em seguida a essa homenagem que ele recebeu. Quando a gente fala um pouquinho também sobre easter eggs, né, que são essas surpresas, né, esses presentes escondidos em filmes, em livros, né, informações adicionais, esse livro tem vários easter eggs, um deles fica no filme, né? O filme, durante uma passagem no filme que saiu alguns anos depois da morte do autor, tem uma foto dele em uma das cenas, quando a nave está fazendo uma viagem pela galáxia, aparece a foto dele assim em segundo plano, e é um easter egg que tem no filme, né? Uma outra curiosidade que tem, né? E aí um outro easter egg que tem no Google, é que se você for lá no Google e digitar, né, a resposta para a vida, o universo e tudo mais, vai vir a resposta para você no Google como 42, porque na verdade essa era a sátira que ele trazia, né? Essa questão que na época que ele escreveu os livros era muito debatida, qual era a razão da existência dos seres humanos, qual era a nossa posição no universo, qual era a nossa razão, né, de viver, por que a gente vivia, por que a gente tinha surgido nesse mundo. E o Douglas Adams, ele tinha muito essa questão de desmistificar, falar, poxa, qual é a resposta para tudo isso? Ele colocava no livro que era 42 para dizer o seguinte, pessoal, o importante é você viver uma vida boa, viver uma vida plena, né? Uma outra curiosidade, na verdade uma nona curiosidade, é que os livros do Douglas Adams foram adaptados para os quadrinhos pela DC, né? E de 1993 a 1996 saíram esses quadrinhos e também trouxeram muita alegria para o autor, que pôde ver aí os seus personagens caracterizados em personagens dos quadrinhos da DC. Uma última curiosidade é que o Dia do Orgulho Nerd, que é comemorado no dia 25 de maio, teve como inspiração duas coisas muito importantes para os nerds, que foi a estreia do filme do Star Wars, né, a primeira estreia do filme do Star Wars, e o Dia da Toalha, que tem relação com esse livro, né? O livro, a toalha, dentro do livro do Douglas Adams, tem um papel importante, porque diz que nenhum viajante da galáxia pode viajar sem uma toalha, porque ela pode ajudar a combater alienígenas, pode ajudar em inúmeras utilidades que ele até lista no livro, de maneira irônica, dizendo que que objetos podem ser tão importantes, então ele escolheu a toalha para simbolizar que às vezes as pessoas dão mais importância até para objetos do que para coisas que realmente fazem sentido. Então é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que tem uma literatura diferente daquela que a gente está acostumado a ler, aquela literatura séria, aquela literatura cadenciada. O livro dele traz assim momentos bem distintos, em alguns momentos você até fala, nossa, mas o que isso tem a ver com a história? E na verdade é isso que ele quis trazer, essa literatura mais meio que distorcida, para poder trazer realmente a mensagem de um livro cômico, de uma história de ficção científica que pode ser diferente e ao mesmo tempo ensinar muita coisa, né? Ele era quase que uma crônica da como as pessoas viviam na época, em formato de história de ficção científica. É isso, pessoal. Então eu recomendo aí, quem não leu, a ler. É uma história legal, os livros todos são legais, né? E vale muito a pena aí para quem quiser se divertir com as histórias e as ironias do Douglas Adams. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço a quem tem se inscrito no canal aí. Eu fico muito feliz em receber mensagens. Quem quiser deixar seus comentários, a gente vai debatendo as histórias aí, tendo novas ideias para fazer o canal crescer. Obrigado a todos aí e até a próxima história.